Como você pode corrigir e disciplinar o seu filho após a birra? Como que você vai lidar com a agressividade? Quando a gente está falando sobre ensinar, disciplinar os nossos filhos, esse é um assunto bem mais amplo do que o que eu vou trazer aqui para você nesse vídeo. Mas eu vou focar mais nos comportamentos que eu sei que são desse momento, da explosão emocional e da birra. Quando a gente olha para a birra, por exemplo, ou para comportamentos explosivos, nós temos alguns padrões de comportamentos e de reações comportamentais, como, por exemplo, a criança bater, empurrar as coisas, chutar, morder. Quando é um pouquinho maior, lá pela casa dos seus 9, 10 anos, então tem aquela explosão emocional de sair chutando, quebrando as coisas, batendo a porta. Então, eu vou focar nesses comportamentos, como que a gente vai lidar com esse tipo de comportamento e agressão após uma explosão emocional. Mas eu quero que você pegue esse exemplo que eu vou trazer aqui para você, a lógica do raciocínio que eu vou utilizar, e você vai aplicar isso para qualquer outro comportamento que você observa que vem sempre após uma explosão emocional do seu filho. Sobre disciplina, regras, limites, como corrigir e ensinar valores e princípios para os nossos filhos, eu quero trazer um vídeo um pouco mais completo sobre isso. E aí eu queria ouvir vocês, né? Coloca aqui para mim se você gostaria de que eu trouxesse para vocês um vídeo falando como a gente pode ensinar para os nossos filhos valores, princípios, ensinar coisas, habilidades de vida que são importantes para nós e que a gente quer trazer correções de comportamento que são inadequados, mas nem sempre está relacionado a uma explosão emocional, ok? Fala aqui para mim, que aí eu trago para vocês isso nos próximos vídeos. Então eu vou trazer para você o exemplo da criança que bate, que morde. O que é que você pode fazer? Então a gente vai imaginar a seguinte situação, em que você acabou de negar algo para o seu filho e aí ele começa numa crise de explosão emocional, ele começa a chorar, gritar, se jogar no chão e aí ele chuta, ele vem para te bater ou ele te morde. Eu vou considerar que você já viu o porquê isso acontece nos vídeos anteriores dessa série. Vou deixar aqui no cards para você a playlist dessa série Birras Nunca Mais, que é o curso gratuito que eu estou disponibilizando aqui para vocês no canal. Então eu espero que você tenha visto esse vídeo que explica o porquê que a criança ela reage desta forma e o que ela está querendo comunicar. Então, partindo desse ponto que você sabe o porquê isso está acontecendo, então, e que você sabe quais são os primeiros passos que você deve fazer, então você sabe que nesse momento nós precisamos, a coisa mais importante nesse momento é nos manter calmos. E a segunda coisa é acalmar a criança. Então você vai fazer aquele processo que eu expliquei no vídeo anterior de conexão física. Primeiro nós vamos nos conectar fisicamente com a criança. Como seria isso? Imagina mesmo seu filho vindo te bater. Então assim, tem duas situações. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos tentar acalmar a criança. Quando a gente tenta acalmar a criança e aí ela já reage agredindo a gente, nós precisamos colocar aqui e deixar muito claro para a criança, estabelecer com ela nesse momento um limite. E qual é esse limite? O limite é o meu corpo. Quando nós estamos falando sobre o que é que você quer ensinar para essa criança, a maioria de vocês acaba me respondendo, ele não pode bater, porque bater é errado, porque não pode. Gente, só bater porque é errado e porque não pode, não é suficiente para te ajudar, inclusive, se manter firme nessa conduta. Como também não é o suficiente para você conseguir passar algum tipo de ensinamento para o seu filho. Então, por que que ele não pode te bater? Por que que a criança não pode te agredir no momento em que ela está com raiva? Pensa nisso. O porquê ela não pode te bater tem a ver, não tem a ver diretamente com o que está certo e com o que está errado. Tem a ver com respeito. Respeito ao corpo do outro, respeito com a outra pessoa, entende? Então,
Isso é importante, isso tem que estar na sua mente. O que você quer ensinar para o seu filho ali, acima de qualquer coisa, que, lógico, é importante ele reconhecer as emoções, é importante o que ele está sentindo, sim, só que também é muito importante que ele reconheça e que ele saiba que existe um limite. E esse limite é o corpo do outro, é o outro. Então ele precisa, antes de qualquer coisa, entender que aqui nós temos um limite e que ele não pode ultrapassar este limite. Quando os pais falam assim para mim que a criança, ela sempre morde ou bate depois de uma birra, eu costumo pensar duas coisas. A primeira é, quando eu pergunto para os pais, tá, mas isso acontece sempre? É sempre da mesma forma? Se os pais me respondem que é sempre da mesma forma, então eu concluo uma coisa, que esses pais, eles permitem, inclusive fisicamente, que essa criança bata neles. Pensa aqui comigo, quando eu já sei que a reação do meu filho vai ser ele vir me agredir, não é muito incoerente eu ficar ali parada esperando isso acontecer? Outra coisa que eu observo, eu pego e falo para a criança, não, não bate não, não pode bater. Mas eu fico ali parada, eu não faço nada com a criança, eu não tomo nenhuma ação, nenhuma atitude, ou então eu não estabeleço com ela nenhum limite. Outra coisa que eu também já vi, né, é catar a mãozinha da criança e falar, bater não, faz carinho, faz carinho. Gente, pelo amor de Deus, quem é que quer fazer carinho quando tá com raiva? Eu não quero fazer carinho quando eu tô com raiva. Eu quero é socar quando eu tô com raiva. A mesma coisa é com a criança, porque ela sente uma força muito grande nas mãos e no corpo, de forma física, né, motora, porque essa energia da raiva, ela vai primeiro para as áreas, para os membros. Então, é claro que ela não vai querer fazer carinho. Então, assim, o que eu consigo visualizar muito nesse momento é que está faltando nos pais entender que eles precisam comunicar limites para a criança em relação a respeito. Não importa quantos anos o seu filho tenha. Se ele tenha 1 aninho e meio e ele começou a bater agora, ou se ele tenha 10 anos. Você precisa prestar atenção se esse limite, se esse respeito está muito claro para o seu filho. E se ele tem esse comportamento, é porque uma das coisas que está faltando aí é estabelecer esse limite para a criança. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, vamos pegar aqui a mesma cena e vamos montar ela do início. Então, assim, você disse não, a criança começou a chorar, ela começou a ficar agressiva, ela veio para te bater. Tem duas situações aqui. Tem a primeira cena, que é a que você vai fazer a primeira vez, e a segunda cena, ela é a manutenção. Ela é o que você vai sempre lembrar o seu filho das próximas vezes que isso acontecer. Aí a sua postura das próximas vezes, ela muda um pouquinho. Então nós vamos primeiro visualizar essa cena, que é a primeira cena. É a primeira vez que você vai estabelecer esse limite para o seu filho, esse limite físico de respeito com o corpo do outro. Então ele veio para te bater, você tem duas possibilidades. Você pode, se você já sabe que a reação automática dele é de vir morder ou de vir bater, a não ser que ele tenha pegado você desprevenido, e aí realmente não tem muito o que fazer, né? Mas no caso, mesmo se ele já veio e te deu um tapa, você vai segurar firmemente, sem machucar o seu filho, lógico, né? Você vai segurar para ele, você vai olhar nos olhos dele e você vai dizer para ele: eu não aceito que você me bata. Bater não é aceitável nessa casa. Nós não batemos em ninguém e nós não desrespeitamos o corpo de ninguém. Eu preciso que você respeite o meu corpo. E isso você está segurando, você vai falar isso brevemente e você vai repetir isso todas as vezes. Eu não aceito que você me bata. Isso é desrespeito e nós não batemos nessa casa. E nesse momento, a criança, ela pode, lógico, estar esperneando, gritando, não sei o quê. O que você vai fazer? Você vai colocar essa criança num lugar seguro, né? E você vai falar para ela: eu não vou ficar aqui para você me bater. Isso é extremamente importante, gente, porque quando você comunica para a criança: eu não vou ficar aqui para você me bater, você já está dizendo para ela que tá tudo bem se ela tá com raiva.
ok? Mas você não vai ficar ali para ser agredida, porque até então, todas as vezes que ela vem batendo e vai se debatendo, mordendo, xingando, você fica ali, você não faz nada, você só fica falando para ela parar, para ela parar. E se você assistiu o meu vídeo anterior, você sabe que nesse momento a criança, ela não tá nem te ouvindo. Enquanto mais você fala, mais nervosa ela fica. Então, assim, você não toma nenhuma atitude de ação. Eu preciso que você comece a também agir e não só ficar falando. Então, assim, colocou ela e aí você vai falar para ela: eu não vou ficar aqui para você me bater. Eu vou sair para que você se acalme e eu me acalme. Quando você estiver mais calmo, eu volto. E aí você saia de cena. É claro, a criança ela pode correr atrás de você, ela vai atrás de você, ela vai gritar, ela vai chorar, vai. E aí também tem aquela minha orientação do vídeo anterior, que é se você ainda não tem a capacidade, a habilidade de lidar com essa situação naquele momento, é você pegar e sair de cena, você fazer a pausa respeitosa que tá lá no vídeo que eu expliquei para você. Então tá, então essa é o, digamos assim, naquela hora ali da explosão, esse é a ação de contingência que você vai utilizar. Não tem mais nada que você pode fazer naquele momento. Você pode acalmar o seu filho, segurar ele e afastar ele do seu corpo e avisar ele claramente que aqui é um limite, que aqui você não permite mais. E se ele não se acalma, ele não consegue se acalmar, então você vai sair até que ele se acalme, tá bom? Nesse momento, não tem muito mais do que você possa fazer. Agora o que a gente precisa ter de consciência é que a gente precisa comunicar duas coisas. A gente precisa ter duas coisas em mente. A primeira é que eu não posso ter controle sobre o corpo do outro, eu só tenho controle sobre o meu corpo. Por isso é importante que eu também respeite o meu corpo, que eu saiba que eu preciso demonstrar para o meu filho esse respeito pelo meu corpo. Então eu tenho que ter isso e ensinar o meu filho a ter. Eu não posso controlar o corpo dele, então não tem o que eu fala, o que eu faça e o que eu vá falar para ele que vai fazer ele se acalmar. Então, a outra coisa que eu preciso ter em mente é que eu preciso ter uma ação. E essa ação nada mais é do que apenas me afastar, às vezes, um pouco fisicamente, para esperar com que a criança se acalme. Se ela for uma criança que não consegue ficar na sua presença ou não consegue ficar no seu colo, né, recebendo a sua conexão física, né, que é o que eu ensinei para vocês, sem agressão. Porque, muito pelo contrário, às vezes a criança, você pega a criança, ela até tenta sacudir, se bater, mas conforme você abraça, pega ela no colo, ela vai relaxando. Se for esse o caso, tá tudo bem, entende? Aí você vai fazer a segunda cena a partir de agora. Mas se o seu filho não for esse, ele for esse que nem ouve nada, ele só bate, só morde nesse momento, então essas são as duas coisas que você tem que ter em mente, ok? E a segunda cena é a mais importante. É essa cena que vai ajudar você a prevenir e trazer meio que uma previsibilidade para o seu filho do que ele pode fazer das próximas vezes que essa raiva surgir. Porque sim, ela vai surgir outras vezes. Em vários momentos da vida do seu filho, tanto na infância quanto na vida jovem, adolescente e adulta, ele vai sentir raiva. Isso é recorrente na nossa vida, esses sentimentos, essas oscilações emocionais de raiva, tristeza, frustração. Então a questão é, como é que você vai ensinar para o seu filho o que é que ele faz mesmo ele estando com raiva, apesar da raiva que ele está sentindo? Qual é a ação que ele pode fazer? Então essa cena é a mais importante. Uma coisa que eu noto que é uma certa falha dos pais que começam a estudar um pouco esse universo de uma parentalidade um pouco mais consciente, que começam a estudar um pouco mais sobre educação respeitosa, que é o que eu trago aqui para vocês, é uma educação respeitosa com a ciência, com a neurociência. É uma falha muito comum que, inclusive, também foi a minha em algum momento. Bem no início, é comum que a gente se apegue muito ao fato de conexão, de se conectar com a criança e de nomear e validar as emoções. Só que presta atenção nisso que eu vou falar para você. Apenas se conectar com o seu filho, validar e nomear as emoções é uma ferramenta incompleta.
quando o assunto é disciplinar, quando o assunto é corrigir os nossos filhos. Se você para aí na conexão, na validação e no nomear, você está aplicando uma ferramenta que ela é incompleta, porque ela, de forma completa, na minha visão e na forma como eu visualizo, ela faz parte de um processo. Ela é sim as primeiras coisas que você deve ter em mente. É os primeiros passos que você deve dar. Você deve se conectar com o seu filho fisicamente, emocionalmente, nomear o que ele está sentindo, validar, legitimar. Mas, porém, não acaba aí. A outra parte, que é o redirecionar, que é o corrigir, que é o disciplinar, ela faz parte da ferramenta, não é um ou outro, é as duas coisas juntas. E essa parte aqui, que é você corrigir, disciplinar, ela também contempla uma ou mais duas ações que eu também noto a falha dos pais de não fazerem. Eles se conectam, eles nomeiam, eles validam, a criança se acalma e o negócio morre aí. Entende? A gente precisa redirecionar essa criança para um comportamento adequado. Nós precisamos ajudar ela a criar um plano de ação. E aí, filho, o que é que você vai fazer da próxima vez que você sentir isso que você está sentindo? Essa raiva. Já que nós vimos que esse comportamento que você teve não é muito correto, o que é que você pode fazer das próximas vezes? Isso é plano de ação. É o seu filho começar a pensar, poxa, vai ter outras situações em que o meu irmão vai tirar eu do sério. Então eu preciso saber o que eu vou fazer. Então a gente cria plano de ação com os nossos filhos. E a terceira parte é a reparação. Se aquele comportamento do seu filho teve um dano, você precisa ensiná-lo que, além dele pensar sobre o que aconteceu, ele pensar o que ele pode fazer da próxima vez, ele precisa reparar o que ele fez. Então, na minha visão, quando nós estamos falando de disciplinar os nossos filhos quando eles estão emocionalmente desregulados, não é só você se conectar com ele, validar e nomear. Você precisa fazer o processo completo, não é um ou outro, é as duas coisas. Se você não percorrer todos os passos, você está fazendo uma ferramenta incompleta. Você está educando só pela parte do amor, sabe? Você não está educando também no sentido de você trazer firmeza, correção, limites. Entende? Isso é muito importante, é isso que eu vou ensinar agora para você. Então, a segunda cena, ela acontece quando? Ela acontece depois que você já tá calma, que o seu filho já se acalmou e vocês estão bem. Você já teve com ele aquela conversa que eu falei para você sobre conexão verbal. Você já fez com ele essa conversa. E aí agora vai entrar a parte de redirecionar, de criar um plano e reparar aquilo que aconteceu. Então, esse redirecionar, ele é o seguinte: nesta situação em que a criança bate, que a criança ela agride, ok? Então você vai falar para ele assim, filho, o que é que nós podemos fazer? Da próxima vez você tem. Então, assim, se o seu filho for menor de 4 anos, você vai perguntar de forma mais simples, tá? Filho, e da próxima vez que você ficar muito bravo? O que é que você pode fazer em vez de vir aqui e bater na mamãe? E morder a mamãe? Silêncio. Zipa. Seu filho precisa pensar. Lid, mas ele tem 1 ano e meio, ele tem 2 anos, ele não vai conseguir pensar sobre isso. É claro que não. Eu entendo, tá? É que nós precisamos dar esse espaço para que, inclusive, você comece a treinar esse processo de fazer perguntas para o seu filho e esperar o que ele tem para falar. É claro que com menos de 4 anos, acho que até uns 3 aninhos, né? 3 anos e meio, mais ou menos, a criança não vai falar nada para você. Mas aí, principalmente por ser tão pequena, você pode usar muito lúdico com ela nesse momento. Então você vai dizer para ela, eu tive uma ideia. Que tal da próxima vez que você ficar com muita raiva porque aconteceu algo que você não queria, porque você queria alguma coisa, você talvez possa vir e bater na almofada. Eu sei que tem pessoas, tem outros profissionais que falam que essa história da criança ir lá e expressar e bater não é muito correto. Gente, eu sempre vou para aquela premissa que eu comentei com vocês no outro vídeo. O que é pior?
sabe? Ela tem uma energia no corpo dela. A raiva ela é uma energia, ela precisa sair, ela precisa ser expressa de alguma forma, entende? A criança precisa entender que não tem problema nenhum se ela puder simplesmente expressar isso dentro de um limite, dentro de um espaço seguro. Então, assim, eu ensinei tanto para os meus 2 filhos, mais para o mais velho, que tinha um pouco mais dessa agressão, a menina ela tinha outro comportamento. E olha só que diferente que eu vou explicar isso para você. Então, assim, eu ensinei isso muito. E essa questão de você conseguir extravasar, colocar para fora e entender que você tem esse espaço seguro onde você pode expressar e ser o que você não precisa esconder ou reprimir essa raiva que, muito pelo contrário, vai fazer muito mal para você na vida adulta. Então, assim, qual o problema? Sabe? Você não está alimentando a raiva do seu filho, você está permitindo com que essa energia ela passe pelo corpo do seu filho. Então você pode sim falar para o seu filho, filho, que tal da próxima vez você vir aqui bater na almofada, bater no travesseiro, até você sentir que a raiva passou por você. Que tal você pisar forte no chão, você gritar, você correr? Outras opções, por exemplo, se a criança ela não quer expressar dessa forma, a minha filha mais nova, ela expressa de forma completamente diferente quando ela tá com raiva. Ela grita, ela chora, ela vai pro quarto dela, ela vai para um lugar, para um canto sozinha, mas ela vai e pega a naninha dela, ela pega o travesseirinho dela, ela pega a boneca dela, entende? Ela desenha, entende? Ela tem outras coisas que ela faz que ela consegue liberar essa emoção. Então, eu também sugeri as 2 coisas, tanto para ele quanto para ela. Que tal você vir aqui e bater na almofada? Que tal você bater forte no chão? Que tal você gritar? Que tal então você pegar a sua naninha? Que tal você pegar o seu ursinho, aquele brinquedo que você quer tanto, colocar ele perto do seu coraçãozinho e se acalmar? Sabe? Então você tem que dar opções para o seu filho. Se eu não posso bater, o que é que eu posso fazer então no lugar? Alguma coisa ele tem que fazer com essa raiva, porque ela tá lá, entende? Essa energia ela tá, ela precisa passar pelo corpo do seu filho. Então, você pode dizer para ele isso, e assim que você falar essa parte que tal, isso, deixa ele escolher o que é que ele quer, né? Então vamos dizer que ele diga para você, eu quero bater na almofada. Aí você fala, vamos fazer um teste? Como que vai ser? Vai lá, bate na almofada, deixa ele ver. Outra coisa muito legal é quando você estiver com raiva, você ir lá e fazer esse mini acordo, demonstrar isso para ele, sabe? Ou então ir lá fora, pisar, e ele vai ficar te olhando assim, você fala assim, a mamãe tá expressando a raiva, sabe? Deixa ele ver que isso também é um recurso que você utiliza, sabe? Aqui em casa, os meus filhos sabem que eu vou pro meu cantinho e que eu vou respirar e que eu medito. Eu falo que eu preciso meditar para me acalmar. Então eles sabem disso, sabe? Eles sabem quais são os recursos que eu utilizo também para me acalmar. Para que a gente perceba que isso é uma coisa comum. Nós somos humanos. E aí um ponto importante aqui, quando você está orientando o seu filho, então, que tal você bater na almofada não esqueça de dizer, em vez de vir bater na mamãe. Então, como é que vai ser? Aí pede para a criança repetir aquilo que foi, que teve ali de ideia, né? Eu não vou dizer combinado, mas assim, que teve ali, que rolou de uma ideia, uma solução para aquela situação que pode vir depois. Então, vamos lá. O que vai acontecer da próxima vez que você ficar com muita raiva? Eu vou vir aqui e vou bater na almofada, ou eu vou pegar a minha naninha, eu vou pro meu quarto desenhar, eu vou chorar, enfim, o que é que você vai fazer? E aí, depois dele dizer e ele repetir, você vai falar para ele que você, a partir de hoje, entende? Por isso que eu falei que a próxima cena lá é diferente. Então você vai falar assim: a partir de hoje, nós temos um acordo. E esse acordo significa que aqui é o meu espaço, é o meu corpo, e eu não aceito que você me bata. A partir de hoje, você pode bater na almofada, você pode gritar, você pode pisar firme no chão, você pode pegar sua naninha, você pode me pedir o colo, mas você não pode me bater. Bater não é aceitável nesta casa. Isso é desrespeito e eu preciso que você respeite o meu corpo, assim como eu respeito o seu corpo. Você entendeu, filho?
firmeza no que você está falando. O seu filho precisa entender que ali estabeleceu-se um limite. Por quê? No próximo dia em que ele tiver outra explosão, ele vai vir te bater. Já fica ciente que isso vai acontecer, tá? Não vai ser porque você está tendo essa conversa que ele vai pensar antes de agir. Lembra que eu falei sobre as ferramentas que capacitam os nossos filhos a tomar boas decisões? Que elas estão aqui atrás da nossa testa e que elas são as últimas a se desenvolverem porque ela fica na parte de cima do nosso cérebro e que o nosso cérebro leva em torno de 30 anos. Lembra dessa historinha? Então, não é porque você falou para ele dessa vez que agora ele não vai mais, ele já entendeu, já ouviu, você já ensinou, então pronto, não vai mais acontecer. Não, esquece isso. Já alinha suas expectativas que ele sempre vai repetir o mesmo comportamento, até que aquele comportamento vai sendo moldado. Um novo comportamento vai sendo moldado. Ele vai crescendo, esse cérebro vai se desenvolvendo, vai criando habilidades, mas você precisa começar desde cedo. Então, assim, na próxima cena que ele for vir te bater, o que é que você vai fazer? Você vai falar, segurar ele e você vai falar assim: o que é que nós combinamos? Eu sei que você tá com raiva e eu não aceito que você me bata. Eu vou colocar você aqui até que você acalme. Você pode ir lá bater na almofada. Você quer ir lá bater na almofada? Porque agora ele já sabe o que é que vocês conversaram sobre ir lá bater na almofada, bater o pé no chão. Então você vai lembrá-lo agora, segurar firmemente, falar firmemente com ele, né? Conter aquele movimento e vai falar para ele: você pode pisar forte no chão, você pode pegar a sua naninha, mas você não pode me bater. Eu não aceito que você me bata e eu não vou ficar aqui para você me bater. Gente, isso é o mais importante. Você precisa criar com seu filho esse plano e no momento que a coisa acontecer, você precisa lembrar, relembrar, lembrar. Ai, Lídia, quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Olha, por muito tempo. Por muito tempo. Porque vamos imaginar que o seu filho tenha 1 ano e meio. Se seu filho tem mais ou menos 1 ano e meio, até que ele comece a pensar sobre o que está acontecendo, sem deixar com que as emoções invadam tanto, isso vai lá pelas casas dos seus 6, 5 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, entende? E aí talvez ele não tenha mais essas reações com você, mas às vezes ele vai ter a reação com o irmão, com outras coisas, entende? Então você sempre vai precisar lembrar o seu filho, mas eu te garanto que essa fase de birras em que a criança ela agride e quando você logo desde o início começa a estabelecer esse limite e toda vez que ele vem agride, você relembra ele do acordo, você ajuda ele a se acalmar. Esse ciclo, ele acontece várias e várias vezes. Cada vez vai ficando menos frequente essa explosão emocional. No meu caso, com o meu filho, em questão de vezes, assim, ele parou. Aí ele espaçava muito esse momento e aí às vezes acontecia. Esse acontecia era porque tinha alguma coisa também acontecendo na casa, sabe? Às vezes foi a chegada da irmã, às vezes nós estamos muito nervosos, mas assim, essa reação da criança sempre bater, isso acaba, sabe? Agora, a explosão emocional e o fato dela ser agressiva, ela pode gerar isso para outros comportamentos, sabe? Ela vai moldar um pouco esse comportamento. Mas essa questão de vir bater, eu garanto para você que se você repetir esse ciclo algumas vezes, logo você vai perceber que ele vai ficar com raiva, ele até vai vir para te bater, mas algo nele vai dar uma segurada. E aí ele vai lá, vai bater na almofada, você vai ver ele batendo na almofada, você vai ver ele pegando a naninha, ele indo lá chorar, ele dizendo que quer se acalmar, ou ele pedindo o teu colo, sabe? A minha filha fala: mamãe, eu tô muito nervosa, eu não consigo me acalmar, eu quero o seu colo. Ela sabe que é o meu colo que acalma ela, entende? Então ele vai começar, inclusive, a pedir para você a utilizar esse recurso que ele meio que descobriu que acalma ele. Porque quando a gente dá esse monte de oferta,
Bater na almofada, pisar forte, gritar, desenhar, pegar um brinquedo, pegar a naninha, pedir um colo. Tá vendo que é muita coisa? Essa oferta é para que a criança, ela talvez experimente ali algumas e ela possa, isso daqui funciona melhor para mim. Entende? Isso daqui não funciona. Meu filho não gosta de pegar a naninha e desenhar, sabe? Ele gosta, ou ele gostava muito de bater na almofada, ou então ele pegava a naninha e ficava mordendo a naninha. Até que hoje ele não faz mais isso, ele não usa mais nenhuma das duas coisas, entende? Mas a criança ela vai testando e ela vai percebendo isso aqui funciona mais comigo. Eu sei que o que me acalma é eu silenciar, vir para o meu cantinho, sentar aqui na minha poltrona, meditar. Eu sei que uma das coisas que mais me acalma é ver o nascer ou o pôr do sol, é caminhar na natureza, pegar um dia da semana e ir lá caminhar, semana que eu tô muito nervosa. Então, assim, a gente vai experimentando as coisas, acessando recursos e descobrindo o que é que funciona com a gente. Pra gente finalizar esse vídeo, né, o que é que você precisa ter em mente de como que você vai ensinar o seu filho a não bater mais. Você precisa, na primeira vez que isso aconteça, quer dizer, da próxima vez que ele vir te bater, você precisa fazer aquela primeira cena, que é comunicar ali o limite. Espere ele se acalmar, deixa a coisa acalmar, né? O ambiente, a situação acalmar. Você tá bem, ele tá bem, aí você vai lá e vai ter essa conversa com ele. E aí você vai contar para ele que a partir de agora isso você não vai aceitar mais. E o que é que ele vai fazer das próximas vezes, ok? Quando a gente está falando de reparação, a gente está dizendo o seguinte: quando a criança ela machuca outra criança, por exemplo. E aí é um ato também que precisa ser incluído. A reparação é você perguntar para o seu filho, né? Filho, tá vendo que ele tá chorando? Será que tá doendo? Né? Será que ele não tá machucado? Né? Você quer a ajuda da mamãe para ir lá pedir desculpa? Não é forçar a criança a pedir desculpa, é ela se ver de forma empática no lugar do outro e percebendo que se fosse com ela, ela estaria sofrendo. Então, assim, você quer a ajuda da mamãe para ir lá pedir desculpa? Não, não quer, é um irmão, por exemplo, né? Então você pode também perguntar para o seu filho: bom, então já que você não vai lá, a mamãe agora vai lá pegar ele, vai ver se está tudo bem, ok? Então, essa reparação, ela também precisa acontecer. Se a criança quebrou algo de alguém, né? Então, como é que você pode reparar aquilo que aconteceu? Então, você dá ideias para o seu filho, né? Que tal, então, agora você pedir desculpa? Então, já que você quebrou o dele, não seria justo você dar o seu para ele? Sabe? Fazer situações que coloca a criança para pensar em como ela pode reparar. Ela quebrou, jogou algo, sujou algo, como é que ela pode reparar? Indo limpar, indo pegar o que quebrou, sabe? Consertar, pedir desculpas. Então, assim, reparação, quando acontece danos, é importante também fazer parte desse processo de ensinar, de disciplinar, ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer novas formas de lidar com a agressividade. E qualquer sugestão que você tenha sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários. Qualquer outra situação que seja diferente, coloca aqui nos comentários. Eu vou ter o maior carinho em responder para você. Mas se também você sentir que você precisa de um acompanhamento mais personalizado, que você precisa de uma orientação de uma forma mais individual para sua família, aqui também nos cards tem um link para a minha mentoria familiar. Então você pode acessar lá e falar diretamente comigo, que eu vou ter o maior prazer em te atender. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para que você receba as próximas notificações dos próximos vídeos que vão entrando. Obrigada por você estar aqui e até a próxima!